gente, que bom estarmos juntos de novo. Olá, eu sou Angélica Cunha, sou treinadora, inteligência emocional, mentora, e eu quero dizer para você também que sou aqui no Apostolado da Oração, consultora aqui da Rede Mundial de Oração do Papa, do MEG também, e escrevo para a revista Mensageiro do Coração de Jesus. Vamos dar mais um passo aí? Vamos subir mais um degrau da série escalada? Bora lá? Mas eu quero pedir um favor para você antes. Curte esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal. É sempre a mesma história, Angélica? Eu preciso pedir isso para você, para que o YouTube reconheça esse vídeo, ache relevante e leve a nossa mensagem, não só a minha, tá? Dos outros programas também, Caminho do Coração, o Terço da Mansidão da Humildade, as nossas lives, tudo isso para mais gente, tá bom? Eu tô falando para vocês da escalada, eu tô trazendo um tema, às vezes eu trago o conceito no dicionário, na psicologia positiva, na psicologia tradicional, na Bíblia, eu trago esse conteúdo para você dar mais um passo na sua fé, você se desenvolver também pessoal, profissionalmente, relacionalmente também, você ter mais contato com as pessoas, a gente melhora assim, com certeza a gente melhora com os outros também. É esse o nosso papel aqui, tá? E hoje nós vamos falar do quê? Contágio social. Isso é um estudo, gente. É um estudo que eu amo. Já falo para você que eu amo e que eu levo a sério. Como é que funcionam as relações interpessoais, nossas relações com o outro, com as outras pessoas? As nossas relações, elas sempre mudam, pois tudo depende do contexto em que elas estão inseridas. Isso significa que o seu jeito de se relacionar em família, em casa, não será igual ao seu relacionamento no trabalho, com os amigos, ok? Dependendo de onde você estiver e das pessoas, os seus comportamentos serão diferentes. Muitas empresas, pensando nisso, investem em cursos e palestras nessa área para todos os seus colaboradores. Às vezes também só na gerência, depende, né? Depende da empresa. Mas seria legal todo mundo, tá? A empresa inteira. Os ambientes de trabalho, onde os relacionamentos são positivos e produtivos, com uma boa comunicação, né, mais fluidez nisso, menores são as chances de erros, tá? De conflitos e maiores também as oportunidades de crescimento. Isso é fato. A comunicação ela é fundamental para que a gente construa bons relacionamentos e estes são essenciais para nós seres humanos. Eu já até falei no episódio sobre comunicação, gente, que a gente fala muito de networking, a gente fala de ter bom relacionamento, mas se a gente não sabe se comunicar não adianta nada. Eu já vi muita gente em grupos de networking, eu já participei de grupos assim, participo de um inclusive, mas se a pessoa não abre a boca, se ela não sabe se comunicar, não adianta, tá? Então é um passo de cada vez, vai se desenvolvendo. Existem alguns fatores que influenciam nas relações interpessoais. Eu vou citar alguns para você: amor próprio, autoconhecimento, empatia e tolerância. Quando nós falamos do amor próprio, nós lembramos que oferecemos o que temos. Portanto, amar-se, aprovar-se, conhecer-se é primordial para amarmos o próximo e estabelecermos o quê? Relações saudáveis. O amor próprio, ele cresce a partir do momento que eu me autoconheço, identifico, acolho e respeito meus pontos fortes, minhas fraquezas e me ponho em melhoria contínua para ser um ser humano do quê? De bem, né? A empatia é mais que colocar-se no lugar do outro. É pensar como o outro pensa, sentir como o outro sente, entender como e porquê do outro se comportar de determinado modo, falar de determinada maneira. Numa linguagem simples, calçar os sapatos do outro e fazer o seu caminho. Fácil, né? Só que não. A tolerância se faz presente também no respeito que temos pelas pessoas. Então, é você não querer sobrepor sempre a sua opinião, você ter paciência. Às vezes, eu sei que às vezes a gente perde paciência. Eu sou impaciente, eu falo para vocês, por natureza. Mas a gente tem que engolir um sapinho com perna e tudo, entendeu? E a gente aprender a lidar com as pessoas, senão a gente não para em lugar nenhum e não se dá bem com ninguém, não é? Para bem saber usar esses fatores tão influentes nas relações interpessoais,
É preciso usar o quê, amores? O que eu já falei antes, sabedoria, conhecimento. Não é nada por acaso que eu falo para vocês, os temas estão todos interligados. E isso vamos desenvolvendo aos poucos. Vamos lá. Angélica, você falou tudo isso para quê? Vamos falar exatamente do contágio social, então. Eu fiz uma introdução para você. Provavelmente, você já deve ter escutado aquela frase na vida lá. Me diga com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Pois é, a teoria do contágio social tem a ver com essa máxima. Por mais clichê que seja, é importante parar para pensar no quanto as pessoas que estão ao seu redor são capazes de influenciar no seu modo de ser, de se comportar e até mesmo de sentir. Deixa eu fazer um parênteses aqui rapidinho. Quando eu estava no magistério, uma amiga que eu tenho amizade com ela até hoje, tá? Desde criança, a Paula. Paula mora em Belo Horizonte. Eu e a Paula, a gente era conhecidíssima no magistério. A gente causava, a gente não gostava de uniforme, a gente só andava junto, a gente dava risada alta. E ela, né? Conversadeiras, duas. Todo mundo sabia que no magistério existia Paula e Angélica. Ninguém sabia quem era quem, mas sabia que existia a dupla. A gente ria igual, nossa fala era parecida, o jeito de vestir muito parecido. Por quê, gente? A convivência. Teve uma época que eu dormia mais na casa da Paula do que na minha. Olha só que coisa. Então, gente, isso significa que se você anda ao lado de pessoas bem-humoradas, tem mais chance de ser bem-humorado, bem-humorada. Se você andar com pessoas bem-sucedidas, terá mais chance de ser bem-sucedido, bem-sucedida. Mas como, Angélica? Pois é, o contágio social ocorre inevitavelmente devido ao seu círculo social e às pessoas com quem você se relaciona ou mora por perto. Por exemplo, se você se relaciona com pessoas bem-sucedidas, você vai passar a falar, andar, se relacionar e até mesmo pensar como uma pessoa bem-sucedida. Isso porque a forma de pensar de uma pessoa bem-sucedida é completamente antagônica a uma pessoa mal-sucedida. O primeiro, ao invés de apenas queixar-se de situações, procura resolvê-las, enquanto o segundo tem maior tendência ao comodismo e apenas a reclamar daquilo que o incomoda. Olha que coisa, você conhece alguém assim? Você lida com pessoas assim? Você é esse tipo de pessoa? Isso acontece todos os dias, gente, no espaço de café da empresa em que você trabalha. Perceba, as pessoas bem-sucedidas da sua empresa, por exemplo, onde você trabalha, onde você vai, o lugar que você frequenta, elas estão reclamando ou estão produzindo? Como é o círculo social dessas pessoas? Começa a prestar atenção. Quando o indivíduo encontra um reclamão, qual é a tendência? Você já participou de rodinha assim? Começar a reclamar também. Porém, caso a pessoa não se identifique, é provável que ela pegue o café dela, vá embora, sem enunciar nem mesmo uma palavra. Comprovadamente, tá? Foi feita pesquisa para isso, nós somos influenciados por todas as pessoas que temos contato. Até mesmo os contatos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim. O contágio social é cientificamente comprovado. No estudo dos norte-americanos Nicholas Christakis e James Fowler, realizado por meio de questionários durante 32 anos, os pesquisadores apontaram que uma pessoa que está em contato com outra pessoa feliz se sente 15% mais feliz. Antes disso, o filósofo Eric Hoffer afirmou que quando as pessoas podem fazer o que querem, em geral, imitam as outras. Olha que coisa, gente. Vamos fazer um intervalinho? Já já eu volto, a gente continua, porque isso aqui, ó, dá pano pra manga. Você já imaginou fazer parte de uma grande rede que une milhares de corações no mundo inteiro? O Apostolado da Oração, Rede Mundial de Oração do Papa, é essa rede de fé que leva a esperança, evangeliza e sustenta tantas famílias na força do Sagrado Coração de Jesus. Agora você também pode ser parte desta obra. Participe da campanha Amigos do Apostolado da Oração. Com a sua colaboração, ajudamos a levar a mensagem do Evangelho, formamos jovens no MEG e espalhamos a devoção ao coração de Cristo em cada canto do Brasil.
Ligue, entre em contato conosco e faça parte desta família de oração e evangelização. 11 2495 5201 é o nosso telefone. Vou repetir. 11 2495 5201. Porque quando o seu coração se une ao de Jesus, o mundo inteiro é alcançado pelo amor. A gente está falando hoje, no Desperte Suas Forças, do contágio social. Você prestar atenção com quem você está andando e o quanto essas pessoas influenciam sua vida ou não. Vamos lá. O contágio social é um processo de 3 passos em que os sentimentos de uma pessoa se transferem para a outra. Primeiro, pela comunicação. Lembra que eu contei da Paula? O primeiro estágio envolve uma mímica inconsciente, durante a qual sutilmente copiamos os sinais não verbais uns dos outros, incluindo postura, expressões faciais, movimentos. Olha que coisa! 2, pela presença frequente. O segundo contato consiste em imitar a expressão de alguém inconscientemente. Por exemplo, se você imitar uma expressão triste, você se sente triste. Terceiro, pela intensidade emocional. Durante a última fase de contágio, as pessoas compartilham experiências até que suas emoções e seus comportamentos sejam sincronizados. É muito interessante, gente, eu falo isso para vocês como uma verdade. Quando eu citei o exemplo da minha amiga, tive outras amigas também que tinham o mesmo jeitão, né? A Natália, por exemplo, a nossa voz pessoalmente não é igual. A Natália Silva. Mas no telefone e no rádio eram idênticas, a ponto da mãe ou do namorado ligar e eu falar assim, aqui é a Angélica, viu? Eu já atendi o telefone assim, é muito interessante. Decisões devem ser tomadas a partir disso, com esse conhecimento que você tem agora. Se o desejo é mudar o seu estado atual, se você não está gostando do que você está vendo, o jeito que você está se comportando, as pessoas com as quais você está convivendo, em qualquer aspecto da vida, é preciso que você tome essa importante decisão após refletir na segunda pergunta. Eu ando cheia de perguntas, né, nessa série aqui. Como esta pessoa ou este círculo de amizades que você tem hoje, onde você está convivendo, está te influenciando? Em tese, cercar-se de pessoas saudáveis, inteligentes e interessantes provavelmente o tornará como eles, tá? E o oposto também é válido. Eu escuto gente falar assim, eu só sento na mesa com gente mais inteligente que eu. Eu amo trabalhar, falar com pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes, gente, pessoas sábias, pessoas que têm conhecimento, pessoas de Deus não falam mal dos outros, não vivem reclamando. Elas são pessoas que querem se desenvolver, falam de coisas interessantes. É assim que a gente cresce. Você deve se afastar das pessoas negativas. É uma sugestão, na verdade, né? Que não estejam alinhadas com seu propósito de vida. Cerque-se de pessoas que se preocupam em como podem ajudar, ao invés de pessoas que não passam de apagadores de sonhos, sufocadores de sonhos. Atenção, não é que você deva abandonar familiares e amigos. Pô, Angélica, mas você está me falando aqui? E dentro de casa, vou te contar, gente. É assim, é estar alerta e consciente. É gerenciar o tempo, tá? Com as pessoas, mudar a maneira de falar com elas, ok? O fato é que talvez eles não sejam os melhores conselheiros para o que você procura. Por isso é importante estar rodeada de pessoas que estão em sintonia com seus objetivos. Maravilha? E aí, para a gente encerrar esse capítulo aqui, eu falo para você do dom de conselho. Quem que vai me ajudar, Angélica, a procurar as pessoas certas, a estar no caminho certo? Dom de conselho. Para que a gente possa auxiliar o próximo com pureza, sinceridade de coração. A gente tem que pedir esse dom para Deus, tá? O dom do conselho, ele aguça o nosso juízo. Com a ajuda dele, a gente percebe, escolhe a decisão que vai ser para a maior glória de Deus, para o nosso bem espiritual, para o bem do outro. Não é fácil tomar decisão de importância. Não é fácil, às vezes, ficar com as pessoas certas, ou a gente está num ambiente que é tóxico e você ter que mudar tudo isso, né? Mas alguns teólogos afirmam que Deus não deixa faltar às suas criaturas o que lhes é necessário.
e tudo faz com número, peso e medida. Isso está em Sabedoria 11, versículo 20. Tudo Deus faz com número, peso e medida. Em tudo resplandece a sua sabedoria. Por isso é que Deus é providente. Providencia os meios para que cada criatura chegue retamente ao seu fim devido. Quando nos vemos diante de uma tarefa mais exigente do que as de rotina, uma decisão mais difícil, né? Por isso, as coisas precisam se tornar o que? Mais conscientes, né? A mente ela tem que se esforçar mais para fazer a opção mais adequada. E a decisão não é tão rápida, né? Aqui a gente talvez não esteja usando a intuição. Muitas vezes será necessário recorrer ao conselho de outra pessoa mais experiente, alguém que ajude, que dê luz na vida da gente. É por meio da virtude da prudência que cada cristão delibera sobre o que deve ou não deve fazer. E é aí que o cristão, pela prudência, vai escolher. Ele avalia os meios em vista do respectivo fim. Em correspondência à virtude da prudência, existe o dom do conselho, que permite à pessoa tomar as decisões oportunas, sem a fadiga e a insegurança que muitas vezes caracterizam as decisões da virtude da prudência, tá? Vamos lá, gente. Eu vou encerrar aqui dizendo para você o seguinte. Angélica, você falou muita coisa junto. Você falou de relacionamento interpessoal. Você falou do contágio social. Você falou, trouxe o dom de conselho no meio disso tudo. Por que você fez isso com a minha cabeça? Bagunçou tudo o meu dia a dia aqui? Vamos lá. A gente não vive sozinho. A gente não é ermitão, eremita. A maioria de nós não, pelo menos, né? Então, a gente tem que aprender a se relacionar com as pessoas. Mas a gente precisa aprender a escolher também as pessoas que nós queremos ao nosso lado, ao nosso redor, tá? Se você convive com pessoas tóxicas, aprenda a gerenciar a sua fala. Aprenda a gerenciar também o teu tempo com as pessoas, ok? Porque isso é o que vai ajudar a gente a se limpar, né? Tenha também, escolha pessoas para estarem com você. Eu lembro que quando eu queria empreender, eu entrei num grupo de networking onde só tinha empreendedores. Era bem assim, o que eles falam, o que eles comem, como se reproduzem, né? Eu fiquei naquelas, né, de tentar entender o mundo empreendedor, conviver com empreendedores, porque é aquilo que eu queria para minha vida. Então, é assim que a gente vai aprendendo, vendo o comportamento, né? Não, gente, jamais com inveja, jamais querendo o lugar do outro, jamais querendo aparecer mais que o outro, mas você modelando o outro, aprendendo com o outro, sabe? Se abrindo mesmo com humildade para aprender. E quando eu falo para você o que o dom de conselho tem a ver com tudo isso, peça ao Espírito Santo para colocar as pessoas certas na tua vida e para tirar da tua vida aquelas pessoas que são interesseiras, enganadoras, invejosas, tá? Reclamonas. Para que você seja, se você tiver com um monte de gente assim, que você seja um exemplo tão bom, mas tão bom, eu também, que a gente seja tão bom, em ser uma pessoa boa, que a gente contagie quem está ao nosso redor e nunca o contrário. Maravilha? A gente se encontra no próximo programa. Um beijo, até! Eu quero lembrar você que este programa, ele está no canal do Apostolado da Oração Brasil. Então, não se esqueça, inscreva-se no canal, clique no sininho para notificações quando tiver coisa nova, curte esse vídeo, compartilhe, vai ser uma alegria estar junto com mais pessoas que gostam de ter mensagens boas, gostam de informação, gostam de desenvolver pessoal e profissionalmente. Eu conto com você!